Olá, seguidores. Vamos aqui para um vídeo de GAD 11, o fundo de tijolo da Guardia, que aparentemente perdeu o seu brilho, tá? É uma estrelinha aqui, um fundo estrelinha, um fundo queridinho aqui do mercado que cada dia que passa tenho observado aqui menos defensores, tá? Menos fanboys aqui do fundo defendendo a gestora e o fundo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, resolvi fazer esse vídeo pelos seguintes motivos. A gente tem observado aqui em dezembro e janeiro uma alta muito forte aqui dos fundos imobiliários, né? Enquanto isso, aqui em GAD 11 a gente tem observado aqui uma queda, né? Não uma queda assim tão expressiva, uma queda de 3%, não é nada assim, nossa, que grande queda. Mas se a gente pensa que o mercado está subindo sem parar, um fundo recuando 3% chama um pouco atenção, ainda mais quando é um fundo queridinho pelo mercado. Então vamos ver aqui alguns dos motivos para isso estar acontecendo. E um desses motivos é a assembleia que foi convocada aqui para a Guarda para fazer umas modificações bem relevantes aqui no fundo. Então aqui vocês estão vendo os pontos mais polêmicos aqui dessa assembleia. Eles colocam aqui uma alteração no capital autorizado de 10 bilhões de reais para 100 bilhões de reais. E aqui, quando a gente fala de capital autorizado, isso significa o gestor fazer a emissão sem ter que consultar os cotistas até esse valor. Então, realmente está dando aqui um salto bem expressivo aqui no capital autorizado. Detalhe que esse aqui coloco ainda por cima é que esse valor ele é atualizado pela inflação, né? Então é 100 bilhões de reais e subindo. Então, se tem uma inflação de 5% em um ano, no ano seguinte o capital atualizado vai para 105 milhões de reais. Então, realmente estão sendo bem ousados aqui ao pedir todo esse dinheiro. E detalhe que, além dessa questão de ser um patrimônio bem significativo, a gente tem a situação de autorização de conflito de interesses. Então, isso aqui iria permitir com que Gari 11 compre fundos e CRIs de fundos conflitados. Aqui, uma das possibilidades disso que o gestor está querendo a Guardian, não conheço muito aqui, muito bem a gestora assim na parte de fundos imobiliários, mas acredito que tenha que eles devem ter um ramo private equity, né? Que fundos aqui para grandes investidores, investimentos aqui que podem ser de investimentos de desenvolvimento, e a Guardian pode estar querendo aqui utilizar o Garions como uma forma de dar saída rápida para esses imóveis desenvolvidos, né? Essa é uma possibilidade. Mas aqui é algo que a Bresco e o Banco Inter, via a Log, já fazem há bastante tempo. A Aliança também faz isso, vem utilizar a LCR11 para comprar os imóveis desenvolvidos nas atividades private equity deles. Então, isso aqui pode ser o que está por trás dessa questão do conflito de interesses. Então, basicamente, essa questão da Assembleia, eles estão querendo passar um cheque em branco para a Guarda fazer o que eles quiserem. E esse daqui é um ponto que preocupa, né? Porque o, aqui as próximas aquisições podem não estar muito aderentes aqui com o que o cotista está esperando, né? Por exemplo, agora aqui no mês de dezembro, a gente teve a Guardia comprando uma laje corporativa em Belo Horizonte, né? É um mercado onde a gente não tem tanta informação sobre aonde tem demanda. Então, realmente isso daqui preocupa, mas preocupa bastante mesmo, tá? Se eu fosse cotista, eu estaria me cagando de medo aqui de Gary 11 estar se transformando no novo Testes F11, em que basicamente ele compra qualquer coisa que ele vê pela frente. O que for aqui que estiver oferecendo ele, vai pagar em cotas e vai comprar. Então, realmente, isso é um ponto de bastante atenção aqui para Gary 11.
Aqui nessa Assembleia a gente tem também a questão da recompra de cotas pelo fundo. Isso aqui é o de menos, tá? É até um ponto chato que eles colocam dentro aqui dessa proposta de 100 bilhões de reais. Então, para você aprovar a recompra, você tem que aprovar esses 100 bi de patrimônio de capital autorizado. Então, isso daqui vai ser até que uma sacanagem, né? Lembrar que essa questão de recompra, pelo menos até o momento, não tenho visto nenhum efeito assim positivo, né? Não tem nenhum caso positivo de recompra aqui no nosso mercado. Agora aqui vou dar uma olhada no informe anual para saber se essa assembleia vai ser aprovada ou não, independente aqui do movimento dos investidores. Então, vou assinar vocês aqui como obter essa informação. Vou aqui no Clube FI, aqui na aba lateral, vou em comunicados e agora vou pesquisar aqui nos documentos. Então, você vai aqui, dá Ctrl F e busca por anual. Então, você procura aqui o informe anual estruturado mais recente. Que no caso, vou ter que pegar um que foi emitido aqui no dia em março de 2025, com dados de 2024. Então, você vai pegar, vai estar mais ou menos aqui no final desse informe anual. Então, aqui a gente tem as informações. E vejam aqui, ó. Vocês vão procurar aqui no caso desse informe anual foi o 13. Distribuição de cotistas segundo o percentual de cotas adquirido. Aqui, ó. Aí vocês vão pesquisar aqui, ó, na última coluna, porcentagem detido por pessoa jurídica. Temos que 12,87 até 5% das cotas e 7,28% detido entre 5 e 10%. Então, somando esses dois, a gente está falando aqui é, de 10%, não sei, 10% das cotas. Acho que seria isso aqui mesmo, tá? Tá certo essas contas? Acho que tá sim. Então, a gente está falando aqui de 20% das cotas nas mãos de pessoa jurídica que, por padrão, quase sempre votam junto da gestora. Detalhe que também tínhamos aqui alguns fundos da pátria, como HGCR, HGRU, teve também IRIM 11, que entraram aqui na última emissão de GARI 11, e com certeza vão voltar juntos aqui com a Guardia. Teve também aqui troca de cotas aqui em imóveis, o pessoal também com certeza vai votar. Então, isso aqui já é matéria aprovada, tá? Pode até desistir aqui, não tem consegue mobilizar a ponto de cancelar esse tipo de coisa. Sinto lhes dizer. Agora aqui falando sobre o fundo está perdendo o brilho, se ele está piorando ou não. Muito por conta disso de que tenho visto menos defensores para Gary 11. Então, a minha opinião aqui para Gary 11 é a seguinte. Aqui é um fundo que vocês nem sai vídeo todo mês, né? Isso aqui é algo que um fundo grande tá na boca aqui todo mundo fazendo vídeo. Era um fundo que eu deveria fazer, ser o relatório, fazer um vídeo, né? No entanto, para mim é muito cansativo fazer vídeo de GAD 11. Muito cansativo mesmo. É um fundo que atingiu uma complexidade extremo depois daquela operação com a XP naquele fundo feeder. É uma operação horrível na qual basicamente o fundo ele vendeu para si próprio naquela questão das cotas subordinadas. Mas enfim, Galeon sempre foi um fundo muito confuso por essa questão de você não conseguir definir o que está vindo para você através de aluguel e o que está vindo através de alavancagem ou lucro de vendas. Agora aqui um ponto que é importante vocês monitorarem é a questão dos fundamentos, né, dos imóveis, o que que a gente, como é que está esse portfólio. Aqui em Gari 11 é o seguinte, em Gari 11 eu gosto aqui do portfólio deles de renda urbana, aquela estratégia de supermercados, eu acho muito positiva, tá?
muito positivo mesmo. Questão você compra no atacado, depois vai vender no varejo. É uma estratégia que já demonstrou que funciona lá no em HGRU, em TestF, que no próprio GAD 11 já se mostrou ser bastante efetiva. E aqui atualmente a gente tem 2/3 nessa estratégia de renda urbana. Então aqui bem positivo. Já pelo lado negativo, aqui é um ponto que eu já venho comentando há muito tempo com vocês, que é esse imóvel da BAT, né? A antiga Souza Cruz. Isso aqui é o contrato, tem um contrato atípico que encerra em 2027. Então é um ponto de forte atenção aqui para GAD 11. Deixa eu conferir quando que se encerra esse contrato. Ah, aqui o contrato vence em setembro de 2027. Então tem mais ou menos cerca de 2 anos aí ainda. Opa, tô vendo aqui uma coisa estranha. Que porcentagem da receita estão indicando aqui como 20% aqui nessa tabela, já aqui em cima está citando 27% aqui da receita. Tem algum número que está errado aí. Mas enfim, aqui esse é um imóvel que realmente preocupa, tá? Ah, então aqui a situação é a seguinte. Esse aqui é um caso crítico, esse imóvel aqui da BAT, tá? Lembrando que a unidade aqui da Souza Cruz, a parte industrial, ela foi desativada. Esse imóvel era para ser a fábrica deles, mas foi desativada e está funcionando como laboratório, logística ali. Algo que eu tenho minhas dúvidas se vai estar utilizando 100% toda a estrutura que foi construída lá, tá? Então, realmente, essa questão da BAT é crítica aqui para a H11. Então, a situação é a seguinte: apesar de poder ver algumas coisas aqui que não agradem muito nas compras, qualquer coisa que entrar e diluir essa posição aqui na BAT vai ser muito positiva, tá? Então, mesmo que a gente tenha, falando aqui de entrando aqui imóvel de ah, como é que é mesmo? Imóvel de laje corporativa, ainda assim é positivo pagar de 11 por estar diluindo esse tipo de coisa. Ok? Então, esse aqui é um ponto para vocês terem em mente, tá? É fundamental que GAD 11 consiga crescer muito antes de setembro de 2027. Ah, agora aqui, a outra bronca que eu tenho com GAD 11, outro ponto crítico aqui para o fundo, é a impossibilidade de você definir o resultado recorrente. Então, esse aqui é um ponto bem chato mesmo aqui para GAD 11, tá? Não apenas com GAD, mas outros fundos também têm esse problema. De você tem um rendimento bom, aqui é um rendimento próximo a 1%, aqui próximo a 1% ao mês, um valor absurdo que a gente pensa, você está comprando imóveis, mas aqui dentro desse valor, não é apenas aluguel não, aqui tem aluguéis e ganho de capital. E aqui a dúvida que você tem que se fazer é qual que é a porcentagem dos dois, porque o aluguel ele tende a subir com o tempo. Já o ganho de capital não vai subir, né? Aquele valor que foi contratado lá atrás. Então, isso aqui pode afetar o crescimento da renda. Então, tome cuidado aqui, caso você espere crescimento de renda aqui para H11. Então, até abrindo aqui no Clube FI, a gente pegar aqui o gráfico, ele está distribuindo o mesmo valor desde quando? Desde 2021. É isso mesmo. Praticamente distribuindo o mesmo valor desde que o fundo veio ao mercado. Então, pode parecer muito interessante estar recebendo aqui o 1%, quase 1% ao mês aqui ao mês de GAD 11. No entanto, o cotista aqui, ele não teve esse aumento de renda, tá? Vejam só aqui no primeiro, em janeiro de 2021, o fundo estava pagando 8,1 centavos, aqui em fevereiro 8,4 centavos. Então o fundo ele está pagando menos do que há 5 anos atrás.
Então, realmente isso daqui é bem pesado, tá? Teve 5 anos aqui onde o cotista ele perdeu o poder de compra. E tudo isso está sendo ocasionado por conta desses rolos com a renda. Isso aqui é renda inflada, tá? O fundo. Antes eu trabalhava com alguns rolos de alavancagem aonde é, caiu o patrimônio. Outro ponto que Galeão sofreu bastante no passado, essa queda patrimonial, e agora substituindo essa questão da alavancagem por alguns rolos aí junto com a XP, né, na venda aquele para o fundo feeder. Então, tomar cuidado aí com receber esse rendimento tão forte, mas depois, se você esse valor não sobe com o tempo, ele não está funcionando como um fundo de tijolo deveria funcionar, né? Que é te entregando o crescimento de renda. Então é isso. Respondendo aqui a pergunta da capa, se perdeu o brilho. Olha, pode até não perdido todo o brilho. Deixa eu até ver como é que tá aqui a questão de cotistas. Segue ganhando cotistas pra caramba, né? Então, meio que o fundo não perdeu o seu brilho, não. Mas, enfim, tá? Tô vendo aqui uma diminuição da defesa de Gary 11. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.